Tendo em vista os acontecimentos do Brasil ontem, eu queria convidar você a vir comigo num thought experiment, um pensamento mental. E eis a pergunta que vai guiar a nossa jornada. Quando é que é moralmente permissível você invadir e tomar posse de propriedade de prédios do Supremo Tribunal Federal, da Casa dos Deputados, do Senado? Em que momento o critério de decisão entra e você fala, a partir daqui isso é moralmente permissível? Porque toda a teoria ela quebra se a gente empurrar ela para os limites. Então vamos buscar o limite dessa teoria e vamos ver onde é que ela falha. Imagine que você, um governo, tomou posse, tomou conta do seu país. E nesse governo, eles passam a lei, primeira coisa, dizem que não existe propriedade privada mais. Tudo pode ser tomado pelo governo a qualquer momento, arbitrariamente, sem qualquer justificativa. E sem você ter acesso aos atos, o porquê ou direito de defesa. Então o governo vai lá, se apropria da sua casa, pega seus objetos, a televisão é minha, agora DVD é meu, os brinquedos dos seus filhos, o que for que tiver na casa, agora é propriedade do governo. O seu negócio, o seu business, né? Também pode ser propriedade. Você tem uma livraria, você tem uma fábrica, o governo diz, não, agora é minha. Seus objetos de arte, tudo que tiver lá, escultura, tudo que você conquistou, conseguiu na vida, carro, o governo diz, agora é propriedade nossa. Aí você fala, não, tudo bem, não aconteceu comigo, foi com fulano ali, ou talvez aconteça com você mesmo, e você diz, não, eu tenho que ser subserviente ao governo. Essa é a minha função na vida, como ser humano, que eu nasci no planeta, é ser subserviente a esses deuses benevolentes do governo. Então, tudo bem. Aí o governo fala o seguinte, não, vou fazer o seguinte, eu vou bloquear suas contas nas mídias sociais, você está falando muito, vou bloquear suas contas bancárias, vou bloquear sua presença, seu CPF, sua carteira de motorista, você não existe. Eu vou eliminar você do discurso da web, do discurso político, do discurso social. Você é um verme desprezível, não existe. Aí você fala, esse é o direito do governo, né? O dever deles, eles estão lá, pô, coitados. Devem ser uns indicados divinos, então eu vou realmente me tornar subserviente a isso. Não cansados, esse governo realmente entediado, porque o poder é uma coisa entediante, né? Vinhos, festas sem limites, deboche, os barcos, ha, né? Então eles acham o seguinte, estamos entediados, cara. Vou fazer o seguinte, passar uma lei nova aqui. Suas filhas, ao completarem 16 anos, tem que perder sua virginidade, ela ser dada o direito de prima nocte a qualquer deputado, qualquer senador, qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal que assim decidir. Aí você fala, poxa vida, mas minha filha, sim, pode ser assim. E aí você diz, não, mas tudo bem, é uma coisa randômica, né? Talvez eu não seja escolhido, talvez minha família não seja escolhida, talvez eu consiga esconder ela aqui um pouco, né? Mentir sobre a idade, tentar forjar um documento. E vamos ver, mas é o jeito, né? O governo, né? Fazer o quê? Aí o governo diz, e tem mais, seu filho andou protestando muito na rua, levantando cartazes contra as nossas políticas de educação, nossas políticas econômicas, nossas políticas sociais, ou nossas políticas governamentais, e falando alguns fatos sobre a corrupção desse governo. Nós temos o direito de executar seus filhos. Vamos fazer o seguinte, vamos executar sua família junto. Porque crime contra o governo, contra o Estado, é crime contra Deus, né? Ou crime contra o partido.
né? Então temos que executar a sua família. Aí você fala, gente, é melhor eu mandar o meu filho ficar calado, mas é o governo, né? Então a pergunta é o seguinte, a gente pode brincar com isso até o infinito, né? Em que momento você diz, isso aqui é moralmente permissível? Não, então vamos trazer para a realidade aqui do Brasil. E a próxima pergunta, é permissível, moralmente permissível, você invadir um prédio do Senado, de uma Câmara Federal, de um Supremo Tribunal Federal, quando foi colocado no poder uma pessoa que tem uma ficha criminal e que tem 67 condenados, né, ou investigados na sua equipe, alguns retirados da cadeia para integrar a sua equipe, né? Até a Alibaba tinha menos, a Alibaba tinha 40 ladrões, onde um Supremo Tribunal Federal, arbitrariamente, um indivíduo do Supremo Tribunal Federal, arbitrariamente, ele condena as pessoas, bloqueia mídias sociais, bloqueia a conta, retira governadores eleitos pelo povo, e você não é mais governador. Durante 90 dias você não é mais governador. Retira prefeitos eleitos pelo povo, e você não pode ser mais prefeito, porque o cara retuitou uma coisa que viu no Twitter, ele retuitou. Supremo Tribunal Federal, que não condena ninguém há mais de 30 anos, que liberou todos os condenados da Operação Lava Jato, e que coibiu com intimidação e ações promotores da Lava Jato, né? Pessoas que cumpriram o seu dever, que deviam ter medalhas, aumentos de honra no país. E outros que ficam calados diante de ações unilaterais de um ou outro desses, né? Seria isso justa causa? Seria algo moralmente permissível quando uma quadrilha toma conta do seu país, aparelhada, e que vai promover, certamente já está promovendo, a destruição do seu país, com ideias malucas como criar moeda única com a Argentina? Aonde é que você põe o critério de decisão? A palavra democracia, do jeito que ela é usada hoje, ela me faz lembrar de uma peça que se passava na Rússia, uma peça do Neil Simon, que o pai está levando o filho para um bordel. O cara completou 16 anos, o menino, né? O pai quer dar esse tipo de educação para ele. Então vai lá, ele levando o menino com a mão, dado na mão com ele, e chega lá no bordel, e o pai pergunta, o pai, assim, é um cara que quer dar essa educação ao filho, mas também ele quer economizar uma grana, né? Um cara, assim, econômico, né? Ele chega lá, pergunta lá, a cafetona lá, a dona do negócio, fica impressionado com os preços, cara. A mulher fala, vamos dizer, por exemplo, para dar um exemplo de dimensão, 50 rublos. O velho pega assim, peraí, na minha época tinha uma moça aqui chamada Irina, que era a mulher mais maravilhosa aqui do condado. Todo mundo falava dela. E a Irina era 5 rublos. Aí a cafetona responde, olha, a Irina ainda está por aqui. O preço baixou, agora é 50 centavos. Então, a democracia, hoje como é usado, é aquela puta velha que é usada por qualquer político, qualquer jornalista, como frase de entrada. Tipo assim, eu sou pró-democracia, tal pessoa é antidemocracia, agora escuta o que eu vou te falar, se foda. É uma frase, é uma palavra que perdeu qualquer valor, é uma palavra que é usada em excesso, uma palavra que é usada arbitrariamente, com viés personal, e que só funciona quando serve aos meus interesses. Então, o que eu falo para as pessoas, toda vez que eles vêm discutir política, qualquer coisa comigo, se você quiser fazer algum avanço no pensamento humano,
qualquer avanço de entendimento, vamos deixar essa palavra de lado. Deixa a puta velha de lado, que aí a gente vai chegar a alguma conclusão. Porque a palavra democracia é usada como uma cortina de fumaça. Fumaça e espelho. Que aí você enche o quarto, a sala de fumaça, aí para conversar. Porque aí os roubos vão acontecendo, as coisas vão acontecendo em sua volta, as merdas, e você não vê, porque a democracia tomou conta de tudo, né? Então, na mídia, né, a palavra usada assim, absolutamente. Então, enquanto a gente não chegar a uma nova definição de democracia, que é conservadora em primeiro lugar, quer dizer, ela é usada poucas vezes, só quando suficiente. Não como qualquer frase de entrada para qualquer entrevista na televisão, CNN, Al Jazeera, Guardian, Washington Post, a PQP. Que é consistente, uma definição consistente e não arbitrária. Uma definição que é precisa. Não só ela é precisa, que serve para todo mundo, ela é precisa, mas ela também permite que a gente chama incerteza, né, devido a um certo contexto particular, mas que também é imparcial. O que quer dizer imparcial? É que ela não é moralmente arbitrária, só usada quando serve aos meus interesses para demonizar o outro, e que é livre de viés cognitivos. Então, enquanto a gente não chegar a uma definição da palavra democracia, ela devia ser eliminada da televisão, eliminada da mídia, eliminada de qualquer discurso político, que aí a gente consegue ver a verdade. Senão aí é só poluição. Em primeiro lugar, outra palavra que merece um destaque é a palavra terrorismo. Meu primeiro curso de filosofia na Universidade da Califórnia, estudamos terrorismo, com o professor Marcelo Fioco, excelente classe. Então, lemos muito material de grandes pessoas, assim, MIT, grandes estudiosos, e chegamos a uma definição da palavra. Uma das coisas, eu queria trazer em destaque aqui o essay, né, o documento escrito pela Alison Jagger. O título é o seguinte: o que é terrorismo, por que é errado e quando seria possível se tornar moralmente permissível.